Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, melhores conteúdos, para fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar sempre tem aquele lançamento, aquele empreendimento já entregue, com últimas unidades à venda, é verdade. Onde você vai encontrar empreendedor, onde você vai encontrar empreendedora, aquele cantinho gostoso para viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para que possa lhe auxiliar na gestão do seu negócio, no posicionamento estratégico da sua empresa. Atenção ao seu negócio. Muitas vezes o auxílio com um bom profissional pode fazer o seu negócio crescer ainda mais rápido. Pense nisso. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você concentre a sua energia em gerar bons relacionamentos, ampliar a sua rede de contatos, de parceiros estratégicos e fazer o seu negócio prosperar. Eu queria aproveitar, antes de irmos para aquele cantinho gostoso, que todo episódio do seu canal da NTBA a gente tem aqui, trazendo sempre um bom profissional, que traz o seu conhecimento, que traz a sua experiência para conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora. Eu queria fazer uma rápida reflexão de um ponto importante na gestão do negócio que você tem. Não importa qual segmento você atue, não importa qual seja o porte da sua empresa. Falar de gestão financeira é falar da parte mais sensível que tanto nós, seres humanos, temos, como também a nossa empresa possui, que é o bolso, é o caixa. Então, fazer a gestão eficiente dos recursos financeiros, fazer o planejamento, fazer as suas previsões orçamentárias, estabelecer os controles é fundamental para que a gente possa, em primeiro lugar, manter vivo os nossos negócios e poder identificar oportunidades que nós possamos aproveitar ao longo da nossa trajetória, fazendo a nossa empresa crescer. Mas para isso, todo cuidado não é pouco, é fundamental. Então a gente vai abordar aqui no episódio de hoje do seu canal da NTBA assuntos que vão formação de preço de venda, necessidade de planejamento, necessidade de previsão orçamentária, como a gente faz uma boa gestão financeira. Então nos acompanhe naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com um convidado hoje mais do que especial. Alguém que tem uma bagagem profissional exuberante, economista de formação, uma experiência no mundo da gestão dos negócios e na formação de empreendedores, que já ultrapassa mais de 3 décadas. Alguém que sabe da realidade dos pequenos empreendimentos, por isso que a gente fala diretamente para aqui, para você, empreendedor, para você, empreendedora, independente do porte, do tamanho do negócio que você atue, os profissionais que aqui passam pelo canal da NTBA vêm com este foco de lhe auxiliar, de compreender cada vez mais o mundo e a gestão dos pequenos negócios. E exatamente esse profissional que também vem hoje no canal da NTBA, com muita generosidade, compartilhar com você que nos acompanha o seu conhecimento, a sua experiência. Seja bem-vindo, Nilton Barbosa. Olha, Alexandre, é um prazer estar aqui com você. Faz tempo que eu estou devendo uma visita e vim aqui compartilhar experiências para o empreendedor e empreendedora de negócios aqui na nossa região. Isso é importante, Nilton, que a gente tenha assim, sempre um cuidado, né, quando a gente aborda, principalmente o pequeno empreendedor. Muitas vezes algum dos temas, né, e o tema de hoje é fundamental, os cuidados com a gestão financeira nos pequenos negócios. Aqui não tem muito o que discutir, né? É importante ter um olhar atento, não somente aos negócios, no comércio, né, na atividade comercial, mas sobretudo no trato com os recursos financeiros, né? Perfeito, Alexandre.
A questão financeira, ela é importantíssima em qualquer negócio, né? Independente do tamanho, independente do tipo de segmento. Desde a agricultura, comércio, indústria e serviços, a parte financeira eu diria que é aquela que dá o termômetro de como está o negócio, né? Ela não é uma atividade, digamos assim, alavancadora, porque atividades alavancadoras são vendas e produção, né? Atendimento, mas ela é uma atividade de suporte muito importante para que você tenha, digamos, o domínio do negócio, né? Que você saiba dizer exatamente o que você está conseguindo tirar da sua operação no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, né? E para abordar essa questão, assim, duas coisas que eu acho importantíssimos para quem tem negócio, para quem é empreendedor. Uma é a questão das ferramentas, de você ter as ferramentas adequadas para fazer a boa gestão financeira. Você não consegue fazer a gestão se você não tiver boas ferramentas, né? Aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado, como diria aí o famoso filósofo, né, da gestão, né? Sem dúvida. Outra parte é o comportamento do empreendedor. Eu trabalho com finanças já há mais de 15 anos e por mais que você fale das ferramentas, que você ajude a implantar ferramentas, você citou a ferramenta do caixa, é uma ferramenta básica, o fluxo de caixa, né? Sim. Todo mundo, de certa forma, faz um fluxo de caixa, ou no caderninho, ou no Excel, ou num sistema, num aplicativo, onde você monitora entradas e saídas de dinheiro, né? Isso daí é uma ferramenta básica que alguns têm e quem não tem deveria ter para ontem, né? Só que você ter a ferramenta é uma coisa e você usar as ferramentas é outra coisa. Então eu diria que ter a ferramenta é algo importante, mas ter o comportamento, a atitude, a vontade de usar isso no hábito instalado, no dia a dia, na semana a semana, para você fazer a boa gestão é fundamental. Então, precisa ter a ferramenta e precisa ter o hábito, procedimento, atitude de atitude, né? Eu queria te chamar a atenção aqui do empreendedor, de você empreendedor, algo que o Nilton comentou aqui que é importantíssimo. Quando a gente fala da gestão financeira, a gestão financeira alavanca os negócios? Não, ela permite que os negócios sejam alavancados, né? O Nilton citou aqui os 3 pontos que alavancam sim qualquer negócio: é produção, é a parte comercial e o atendimento. Então, isso sim alavanca os negócios. A gente sempre tem que ter pessoas certas, nos lugares certos, a qualificação. Só que, se eu não faço a boa gestão dos recursos financeiros, em outras palavras, sem dinheiro, nós não mantemos as coisas e muito menos investimos. Então, é importante que a gente mantenha saudável o nosso negócio, não somente com vislumbrar as oportunidades de ampliar, de amplificar o nosso mercado, segmentos, eventualmente outras atividades que possam agregar valor, mas, como bem lembrou o Nilton, e já dizia o filósofo, tudo aquilo que não pode ser medido, tudo aquilo que não pode ser controlado, eu não faço gestão. Então, o princípio, né, do processo administrativo, de falar de planejamento, de organização, de fazer ali, né, a liderança, a direção do processo e o controle, sem controle, eu não verifico se aquilo que eu planejei está acontecendo e, se não está, quais medidas corretivas, quais ajustes eu deverei implementar para que a gente possa chegar no resultado que todos nós desejamos, que é, evidentemente, satisfazer as necessidades do cliente, crescer no mercado e termos uma empresa saudável. Nilton, você falou uma coisa importante também, atitude. Atitude do empreendedor em fazer esse controle, né? Perfeito. Em poder ter, além das ferramentas, não é o hábito, né? E geralmente, né, me corrija se eu estiver errado, dentro das atividades empresariais tem muito empreendedor, muito provavelmente muitos que nos acompanham no episódio do canal da NTBA, que às vezes quando fala em finanças, fazer controle, não gostam muito, né? O não gostar. É isso mesmo. Mas daí acho que não gostar, né? É necessário. Ou então você busque, sim, o apoio de um bom profissional para fazer isso por você. Normalmente, né, quando nós somos procurados para discutir o assunto com o empreendedor, tem alguns sintomas clássicos. Eu falo assim, não estou vendo dinheiro, né? Poxa, você não está vendo o dinheiro do negócio? Né? Então, assim,
Se ele não está vindo dinheiro, é que sinal que ele não tem controles básicos, como a gente falou. Nem o caixa, às vezes, ele tem. Uma ferramenta importantíssima, que poucas pessoas usam, mas que deveriam tratar disso, é o demonstrativo de resultado. DRE. O DRE, conhecido como demonstrativo de resultado, é uma ferramenta básica que ele te mostra o que está acontecendo do ponto de vista da operação do negócio. Todo negócio precisa de lucro, né? Que o lucro é o oxigênio do negócio. Se não tiver tendo lucro, o negócio está fadado a ter dificuldades de caixa e dificuldades de sobrevivência ao longo do tempo, né? O sintoma mais recente é o seguinte: você não está tendo retirada do seu prolabore, primeiro mata o seu prolabore, depois mata o seu lucro e daqui a pouco você começa a endividar o negócio. No demonstrativo de resultado, você consegue perceber a relação de custos fixos e variáveis e a receita. E aí você começa a perceber o seguinte: o que eu posso fazer? Então, aí é a atitude que a gente tinha comentado. Então, assim, eu não estou tendo um resultado. Para melhorar o lucro, basicamente é reduzir custos ou aumentar a receita. Sem dúvida. Tá certo? Melhorar a margem. Muitas pessoas confundem margem com lucro, isso daí é uma outra discussão. Mas, quando você olha isso, você consegue perceber aonde você pode fazer esforços de fazer atuação e fazer correções. Por exemplo, será que no seu dia a dia operacional começa a surgir alguns custos que deveriam ser previsíveis e em algum momento você está fazendo um gasto maior do que o seu orçamento permite, do que a empresa permite pagar, por exemplo, no seu custeio fixo? Né? Isso é algo que não dá para você chutar, isso é algo que você tem que monitorar e avaliar semana a semana, mês a mês, para perceber como é que ele se comporta. Outra coisa importante, a sua margem de contribuição, que é um dado importante para um negócio, que é ela que paga todos os custos da empresa. Sem dúvida. É a melhor margem possível? Será que você não está tendo um gasto excessivo com produtos, com mercadorias, com impostos, com comissionamentos? Só olhando isso pontualmente é que você vai conseguir analisar isso e fazer os ajustes, né? E aí você pode chegar à conclusão assim: não tem muito que mexer no custo e não tem muito que mexer no custo fixo nem no custo variável, na compra de produtos, nem nada. Você tem que mexer onde? Você tem que mexer no preço ou nas estratégias comerciais. Ou na carteira de clientes. É isso aí. Tá certo? Então, assim, o dado financeiro te orienta para que caminho seguir e você reposicionar a sua empresa, a sua estratégia de negócio perante o mercado. Agora, se você não controla isso, você fica lá esperando as coisas melhorarem, né? O empreendedor ativo, ele nunca espera as coisas melhorarem por acaso. Na verdade, ele está vendo o que está acontecendo, está usando os instrumentos financeiros para tomar uma decisão empresarial, né? É duro quando as pessoas dizem assim: eu comecei a fazer as contas e eu fiquei preocupada com os números e eu parei de fazer. Já escutei isso várias vezes, né? E aí você vê o seguinte: ele está negligenciando a gestão do negócio. Então, o empreendedor, por isso voltando na atitude, tem que assumir isso, ver que aquilo ali é um painel que te mostra os resultados com indicadores, e aí você atua ou na área comercial, ou na área de produto, ou na área de distribuição para você reverter a situação. Eu acho que é importante aqui até chamar a atenção de você empreendedor, de você empreendedora. O controle mais básico que a gente tem é o caixa. Você fecha o seu caixa ao final do dia, do expediente. Você acompanha o fechamento do seu caixa. Não, mas eu já tenho o RP, eu tenho o meu sistema, eu estou aqui na palma da minha mão. Ok. Se tudo foi registrado, aquilo que está no sistema é fidedigno, é real. E você pode sim, quando fizer a conciliação bancária, encontrar que todos aqueles recursos que derem entrada tenham reflexo na sua conta corrente. E quando isso não acontece? E olha, Nilton, você sabe disso que tem empreendedores que passam quando vês uma vez na empresa por semana, 15 dias, às vezes só um mês. E existe um ditado que a gente muitas vezes combate, mas é o real, que quem engorda o negócio é o olho de cada um de nós que somos donos. O olho do dono engorda o negócio. É isso mesmo. Né? Quem engorda o gado é o olho do dono, é o fazendeiro que está ali no dia a dia.
na lida diária. Claro, existem as ferramentas. Mas olha o que é importante. O caixa é a primeira ferramenta que a gente tem. Segunda ferramenta mais básica que a gente pode ter, contas a pagar e contas a receber. Perfeito. Na medida que a gente fez as compras, tem lá o pagamento de fornecedores, a gente já sabe que tem que pagar folha de pagamento no 5º dia útil, que tem a contribuição previdenciária trabalhista no 20º dia. Então isso tudo já nos dá um sentido de previsibilidade, que são as contas a pagar. As contas a receber, se eu faço a minha operação com valores a crédito, eu tenho lá o período para o recebimento dos cartões de crédito. Aquilo que está entrando no caixa em dinheiro é entrada automática, aquilo que está entrando por Pix é entrada automática. E com isso eu vou conseguindo analisar. Agora veja, acho que é importante a gente ressaltar isso, né? O fato de a gente ter contas a pagar e receber, por exemplo, o fato de a gente conseguir fazer o fechamento do caixa, isso são dados. São dados que nós temos. Quando nós falamos de fazer gestão financeira, é o que esses dados, quando analisados, nos trazem de informação, não é isso? Então, Perfeito. E além disso, eu queria colocar nessa conta quem trabalha com comércio e estoque. Né? estoque. Então, assim, é muito comum quem está assim, usando sistemas, normalmente usa sistemas para fazer a parte de venda. Então, boa parte dos comerciantes, né, a maioria que eu conheço, usa os sistemas para fazer a parte de vendas, de controle de vendas, de entrada de dinheiro e de contas a receber. Poucos fazem um acompanhamento bem próximo do custeio da empresa. E além do custeio, a parte dos estoques, porque dependendo do tipo de negócio que você tem, né, o comércio ele sofre com a pronta entrega, de a necessidade de ter pronta entrega ali para atender o cliente que está na loja. Então, ele ainda sofre com estoques, né? E você, dependendo do tipo de negócio, você tem aí 4, 5, 6 vezes o giro do negócio em estoques. Se você tem muitos itens, isso é um negócio complicado de você controlar, porque às vezes você acaba comprando errado, coisa que não gira, e acaba tendo estoque de coisas paradas e é dinheiro parado que poderia estar girando na operação. Dinheiro empoeirando na prateleira é o seu dinheiro que está indo para o ralo. Né? Falando abertamente aqui com você empreendedor. E nesse aspecto do estoque, então, são dois indicadores talvez importantíssimos. Né? O custo da mercadoria vendida, Perfeito. Né? Porque isso tem a ver com rotatividade de estoque, né? E o comércio ele tem como princípio básico a compra e venda, que é no giro que a gente consegue efetivamente a nossa rentabilidade. E outra coisa importantíssima, quando nós fazemos a gestão do estoque, é a famosa curva ABC. Exatamente. Porque aí sim, empoeirou na prateleira, é prejuízo, né, Nito? Exatamente. Às vezes compensa mais você vender a preço de custo para desovar ou fazer promoções ou repassar até para outros fornecedores do que ficar com a mercadoria parada em estoque, né? E aí você tá com a mercadoria parada em estoque, que é dinheiro, eventualmente por uma disfunção de um fluxo de caixa errado, negativo, tá faltando dinheiro no caixa, aí você começa a entrar picadinho aqui na conta corrente, em cheque especial, antecipar cartão, e aí a sua margem de lucro, que às vezes era 5, 6, 12%, né? Quem está com 12% está ótimo, mas você está com 6 aí por cento, 5%, e aí você entra a 3, a 2,5%, 3,5%, aí já fica o seu lucro ali embora, né? Então, assim, quando você tem a boa gestão financeira com essas ferramentas, o caixa, contas a pagar, contas a receber, que você tem a dimensão da necessidade de dinheiro que você vai ter. Se você conseguir fazer um capital de giro, porque hoje em dia poucas pessoas falam de capital de giro, né? Tá todo mundo assim, trabalhando muito zerado em capital, assim, muito recurso escasso. Mas é um dinheiro que você usa para girar a operação, para você não precisar usar recursos de terceiros e passar o seu lucro para terceiros, né? Isso só é possível fazer se você consegue, pelo menos, monitorar a cada 15 dias como é que está o fôlego financeiro da sua empresa, né? Isso do ponto de vista de caixa de dinheiro, né? Mas do ponto de vista de negócio, se você não olhar a margem que o seu negócio permite, né? Se você trabalha com produtos que têm giro rápido ou serviços que demandam mais tempo,
Aí você tem que trabalhar com posicionamento e precificação diferente, né? Então aí é um olhar estratégico de resultado do negócio, que vem basicamente de um demonstrativo de resultado, para você reposicionar a empresa e pensar assim, ó, o ano que vem, 2024, será que eu consigo puxar o meu lucro de 6% para 10%? Para fazer isso, entendendo que, em tese, os meus custos fixos ficariam o mesmo e mais uma inflação no período, qual que seria a minha necessidade de vendas? E aí eu consigo ter uma meta de vendas, eu consigo negociar essa meta de vendas com os meus funcionários, com os meus vendedores, com os meus distribuidores. E aí nós temos uma função proativa de você girar a empresa em função de um planejamento, como você citou. Você sai da expectativa de algo que vai acontecer e você se propõe a fazer algo diferente com metas e objetivos empresariais. A parte financeira te dá o suporte com informações necessárias para você, digamos assim, errar menos nas previsões. Tá certo? Sabe que previsão é sem previsão, mas você consegue reduzir o risco disso fazendo uma boa gestão financeira. Isso é fundamental e eu costumo até, né, a gente aborda isso com os clientes, muitas vezes nós somos questionados. Ah, mas como que eu vou fazer a previsão orçamentária? Como que eu faço o orçamento para o próximo exercício? Eu costumo dizer o seguinte, as despesas, elas são previsíveis sim. Se você tem o seu negócio, você muito provavelmente loca o espaço onde você tem o seu escritório, onde você tem a sua empresa. Então o valor da locação você já sabe. Até mesmo porque a nossa legislação, já desde o advento do Plano Real em 1994, passou a ser a correção do aluguel anualmente. Então a gente tem sim uma previsibilidade. Quando vence o meu contrato de locação? É no mês de janeiro, é no mês de dezembro, no mês de outubro. Então eu já faço ali aquela linha, né, dentro do pagamento de locação, ela vai estar lá em outubro. Então, de janeiro a outubro eu já sei que é o mesmo valor, novembro e dezembro vai ser um valor a mais. Que valor a mais é esse? Invariavelmente, a recomposição do IPCA, ou no caso do aluguel, principalmente é o IGPM, que acaba sendo um grande indicador que faz a correção dos aluguéis. Então eu tenho que ficar monitorando, aí vem o processo de gestão. Eu monitoro como é que está o comportamento do IGPM, que é diferente do IPCA, né? Então são vários indicadores que a gente tem de inflação que medem, né, a inflação no país. Então é importante a gente fazer a gestão, observar isso, porque eu já sei, a previsão aí vai dar mais uns 10%. Então eu já acrescento para o mês de novembro e dezembro um desembolso, 10% a mais daquele valor que eu desembolsei até outubro. Minha folha de pagamento. Quantos funcionários eu tenho hoje? Quais são os reflexos nas verbas trabalhistas, previdenciárias? Isso é previsível. Qual é a data base da minha categoria? A data base da categoria da qual nós pertencemos é o mês de maio. Ok. Então eu sei que a minha FOPAG, minha folha de pagamento, ela vai ter um determinado comportamento tendendo a linear, principalmente na sua parte fixa, até maio. Ah, mas vai ter a recomposição das perdas salariais, enfim. Mais uma vez, aí um exercício de você monitorar a inflação do período de 12 meses para poder projetar um valor diferente da sua FOPAG. Então, isso nas despesas, a gente consegue ter previsibilidade. Aonde fica aí sim, né, Nilton? Que é o nó. Quanto às receitas? Porque faturar não é uma coisa que tem previsibilidade. São vários os fatores que levam as pessoas a comprarem ou não comprarem os nossos produtos ou serviços. E a depender do negócio que você tem, você está suscetível às intempéries da macroeconomia que vão fazer com que alguns produtos e serviços deixem de ser consumidos naquele momento, quando você tem um aperto econômico e financeiro no país como um todo. Então, se você atua com produtos substitutos, com serviços que não são de urgência ou de necessidade, muito provavelmente você vai estar num segmento que talvez tenha o dissabor das intempéries e a sazonalidade muito mais te pressionando. Mas ainda assim, se você faz a gestão financeira, né, você revisita seus exercícios passados. Muito bem. E faz uma análise assim de média, não é isso? É isso aí. Vai chegar num valor assim próximo. E além disso, Ale, o que eu queria comentar? Aos 4 meses eu fiz um trabalho para 6 lojas, um grupo de 6 lojas varejistas de material de construção, na região de Campinas, né? Qual que era a dor? Não estou vendo dinheiro, as lojas estão vendendo, deu uma caída no movimento, mas não estou vendo dinheiro, né? Uhum.
Aí você consolida os seis dados, formata e realmente está empatando a operação. E aí, olhando separadamente cada loja, você veja que uma loja está dando prejuízo, outra está dando lucro. Você enxerga como unidade de negócio. Exatamente. Né? Aí começa a investigar por que essa loja está dando prejuízo. Você vê que a importância do horário financeiro. E você olhar o conjunto e você olhar as partes. Porque as partes é que os detalhes estão, assim, sabe? Os detalhes... Os perigos estão nos detalhes. E aí, duas lojas deficitárias, eu passei o dia todo na loja, vendo o que acontecia. Né? Basicamente, estava instalado nos vendedores um desconto assim gratuito. O cara chegou lá, comprou algo, o cara dá desconto de 5%, sem inclusive o cliente pedir. Entendeu? Aí você veja que 5% de um faturamento te impacta lá no seu resultado final. Sem dúvida. Entendeu? E aí ele começou a mudar essa abordagem para não ser um desconto assim de cara 5%. Entendeu? Você criou um método para dar um desconto. Então, assim, facilitou a vida do vendedor lá que de uma hora para outra começou a dar desconto com a anuência do gerente. O faturamento, em média, caiu 5% por causa disso, e isso daí estava dando impacto. Tinha outros problemas também de compra errada. Curiosidade, esse vendedor também recebia a parte comissionada ou só valor fixo? Então, também comissão. Então aí não dá para entender. Você entende? Então é o seguinte, ele tenta forçar a venda, dando desconto, e ele acaba resultando num prejuízo menor para ele, mas ele acredita que fazendo isso ele vai conseguir vender mais fácil, mas ele impacta o resultado da empresa. A gente só pegou isso porque comparou um dado da loja com a rotina. Então é importante que, ao fazer planejamento financeiro, você tenha um bom plano de contas. Plano de contas são o nome das coisas que são as rotinas do negócio. Né? A água, a luz, o aluguel, as comissões. Para que você consiga monitorar linha a linha, item a item, para ver o que está variando. Sabe assim? Quando você compara um mês contra o outro, a variação do plano de contas, você começa a perceber o seguinte, o que aconteceu de errado? Aconteceu isso. E você consegue ajustar a sua operação em função disso. Né? Isso é um detalhe de como você pode usar o aspecto financeiro para você fazer a parte de gestão. Porque dentro do negócio, o empreendedor precisa ter um negócio na mão. A gente sabe que é difícil, mas está na obrigação dele ter. Claro que fora do negócio, né? Porta para fora, está no mercado, a gente não tem previsão. Nós não podemos forçar cliente a comprar, nós não podemos forçar concorrente a concorrer conosco de forma efetiva, tá certo? Ileal, não é? Então, assim, fora não temos controle, nós podemos fazer uma influência sobre, mas dentro não temos que deixar a casa azeitada e usar a ferramenta de gestão, os dados, para tomar as melhores decisões. sem dúvida alguma. Daí, então, para você, empreendedor, chamando a atenção, porque a conversa aqui no cantinho do café tão boa, o café nem esfria na xícara, não dá nem para dar um segundo golinho. Né? O importante é que você tenha sempre, sim, em mente. Ter a estrutura do seu negócio nas suas mãos, conte com profissionais adequados, não vá buscar, sim, o apoio, né, de um consultor que possa lhe auxiliar, que possa lhe orientar. Vá buscar, sim, eventualmente, fazer a terceirização da gestão financeira do seu negócio, sim. Porque você vai ter esses dados daí por profissionais mais qualificados que usam o sistema, que usam ferramentas para lhe municiar com as informações para que você possa tomar as decisões. E eu queria aqui, Janildo, te fazer uma intimação para você voltar em outros episódios do nosso canal da NTB, porque esse é um assunto estimulante, é um assunto que muitas vezes o pequeno empreendedor tem dificuldade da sua compreensão, mas é nosso papel aqui no canal da NTB trazer esses assuntos de uma maneira mais fácil de compreender, numa linguagem que a gente procura evitar o economês, mas é necessário para que a gente possa cada vez mais ter a melhor gestão dos nossos negócios. Alexandre, será um prazer voltar aqui. Quem sabe na próxima podemos falar de precificação, markup, imagem. Já está aí dado o spoiler do próximo episódio com a participação de Nilton Barbosa. Vamos falar de precificação, preço de venda, formatação de preço de venda, fator markup, fundamental para que você tenha a boa gestão financeira do seu negócio. Com o oferecimento da consultora Miramar,
Consultora Miramar que tem sempre aquele empreendimento, aquele lançamento que vai ao encontro do que você precisa, empreendedor, que você precisa, empreendedora, aquele cantinho gostoso, para ver com muita tranquilidade, com muita segurança, com muito conforto com a sua família. Consulte as informações, fique atento aos lançamentos da Construtora Miramar. Com apoio de NMA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. E também com apoio de Now Business Solution, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa, sim, enxergar de maneira mais estratégica o seu negócio, estabelecer, sim, um planejamento e um controle efetivo do seu negócio para fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!